Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas. Tudo bem? Eu sou o Moacir aqui do Mensagens Kardecistas, esse perfil que está no Facebook, no Instagram e no YouTube, trazendo mensagens da espiritualidade para todos nós, todos os dias. Como vocês sabem, todas as segundas-feiras eu faço a publicação de uma pequena palestra, de um vídeo de 10 minutinhos, já com algumas reflexões sobre o tema que a gente vai estudar durante a semana. E essa semana nós iniciaremos novamente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo desde o seu início. Para quem acompanhou as últimas lives, os últimos estudos, nas últimas semanas, nós terminamos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o último capítulo do Evangelho, né? Então nós levamos cerca de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, para começar lá no capítulo 1 e terminar no capítulo 28. Então essa semana, como terminamos o Evangelho na semana passada, retornaremos para o capítulo 1. Porque é uma oportunidade de quem não acompanhava desde o início os estudos, acompanhar esses primeiros capítulos do Evangelho, e quem acompanhou nos últimos 2 anos todo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é a oportunidade de rever. Porque o que nós refletimos sobre os primeiros capítulos do Evangelho há 2 anos atrás, as reflexões hoje serão outras. Porque nós somos outras pessoas, né? Nós temos 2 anos a mais de vida, 2 anos a mais de experiências, 2 anos a mais de estudos, 2 anos a mais de vivência, né? 2 anos a mais trabalhando a nossa reforma íntima para a nossa evolução. E por isso, o capítulo não muda, os ensinamentos não mudam, mas a gente mudou. E a gente passa a enxergar de outra forma. Então a gente vai iniciar desde o capítulo 1 e vamos caminhando por todos os capítulos, item por item. Não é verdade? É importante falar que o Evangelho segundo o Espiritismo, antes do capítulo 1, ele tem um texto de prefácio e um texto de introdução. Esse texto de introdução, ele fala basicamente dos objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para que serve essa obra? No que ela pode nos ajudar? Como que a gente usa, né? Como que a gente estuda, utiliza? Ele vai falar também da autoridade da doutrina espírita, né? Do controle universal dos ensinamentos dos espíritos. É uma explicação bastante importante. E também fala das notas históricas. As notas históricas é bastante importante que a gente estude, porque a gente começa a entender quem são os saduceus, quem são os samaritanos, o que era o templo, né? Como funcionavam as questões políticas na época de Jesus, quem eram os povos, onde ficavam localizados, e a gente começa a entender uma série de referências que a gente encontra dentro das situações de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte da introdução é Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. E é legal que a gente entenda para a gente perceber como tudo se relaciona, né? Como a filosofia de Sócrates e Platão, ela tem muita consonância, né, com a filosofia de Jesus Cristo, né, a filosofia espírita, né, e como que todas elas se relacionam e a gente passa a entender como elas funcionam. Então, a introdução eu não trago nas lives porque todos esses temas, eles vêm diluídos nos outros capítulos, né, e ficaria um pouco moroso, né, um pouco chato, para falar a verdade, se a gente fosse falar da introdução, a gente levaria várias semanas. Então, eu começo do capítulo 1, a gente passa por todos os capítulos, e todos esses temas da introdução vão ser abordados ao seu tempo. Mas é importante que vocês leiam a introdução, e em alguma medida a estudem também,
Então eu olho lá nas notas históricas e vejo a descrição de quem era o povo saduceu. Mas nada me impede que eu também vá lá na internet e procure outras fontes espíritas, e aí a gente começa a ampliar o nosso repertório, né? Nessa semana, nós começaremos pelo capítulo 1. E do capítulo 1, nós estudaremos os itens de 1 a 5. Eles se referem às 3 revelações que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. A primeira revelação, que foi Moisés. A segunda revelação, que é Jesus Cristo. E a terceira revelação, que é o próprio Espiritismo. E a gente vai entender como que se deu essas 3 revelações. E por que elas vieram no tempo que vieram. Por que elas foram trazidas com a mensagem que foram trazidas. Porque a gente percebe, logo de cara, muita diferença entre elas, não percebemos? Se a gente pega Moisés, a gente já entende, né, e já lembra dos 10 mandamentos. Para vocês terem ideia, Moisés, ele veio 1.300 anos antes de Jesus Cristo. 1.300 anos antes de Jesus Cristo. Significa que Moisés, ele veio aproximadamente, né? 3.300 anos antes do tempo que estamos agora. Em 3.300 anos, imagina quantas encarnações nós já tivemos. Imaginem quantas oportunidades de evolução. E naquela época, na época de Moisés, ou seja, os 1.300 anos antes de Jesus, ele vinha com as leis civis e as leis de Deus. As leis de Deus, né, expressas nos 10 mandamentos, mas ali também expressas leis civis, leis que regiam o povo daquela época. A gente precisa imaginar que se hoje nós temos muita violência, muita raiva, muito ódio, muita vingança, não é verdade? Muita traição, naquela época também. E pior, porque a gente está falando de 3.300 anos atrás, que nós não tínhamos as leis regulatórias que temos hoje. Então era aquela questão do olho por olho, dente por dente, né? Eu faço justiça com as próprias mãos. Então por isso que os 10 mandamentos, eles são não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não desejarás a propriedade do próximo. Ele fala nem seu boi, nem seu aso, né? Respeitarás o próximo e questões muito importantes e impositivas, né? Uma lei mais dura, mais cheia de regras, né? Muitas delas que se aplicam à vida civil, porque o povo daquela época, né, a população daquela época, aquela sociedade, ela se configurava muito mais próxima do primitivismo do que da época que estamos agora. Então era uma sociedade muito dura, muito embrutecida, né, que resolvia as coisas basicamente na materialidade, né, com muitos deuses, com muitas adorações. Então era preciso que viessem leis duras para que essas leis elas pudessem configurar aquela população, preparar aquela população para a segunda mensagem. Né? Então Moisés tinha leis até de lavar as mãos antes de comer, né? Da lei mosaica, porque era preciso ensinar até hábitos de higiene. E todas essas leis, elas serviram para preparar essas pessoas nas diversas encarnações e com a evolução da sociedade durante 1.300 anos entre Moisés e Jesus Cristo, né? Para que eles entendessem a lei, a mensagem trazida por Jesus. Porque Jesus não trouxe a mensagem de um Deus vingativo, punitivo, que dava ordens, né? E aplicava castigos. Não.
Jesus trouxe a lei do amor. Jesus veio nos mostrar a lei do amor. E era preciso que essa sociedade, durante esses 1.300 anos, eles evoluíssem com essas regras trazidas por Moisés para conseguir entender Jesus. Era preciso que eles diz tudo isso para eles entenderem Jesus, que trouxe a lei do amor. Então, Jesus que nos disse, ama a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a si mesmo. Não faça aos outros o que não gostaria que vos fizessem. Respeita o próximo como você gostaria de ser respeitado. Seja empático, seja humilde, trabalhe a lei do amor. Numa situação, ofereça outra face. E a gente vai entender o que é essa ofereça outra face, né? Não é literalmente. É ofereça outra face, a face do amor, a face da humildade, a face da benevolência, da indulgência, da empatia. E não a face do ódio, a mesma face, a face da vingança, a mesma face. Vamos oferecer a outra. Era uma lei muito mais sutil. E como Jesus já nos disse naquela época, há 2.000 anos atrás, que ele enviaria o Consolador prometido. E esse Consolador prometido é o Espiritismo, que vem nos falar da reencarnação, da vida eterna como espíritos eternos, que nunca morremos. Sempre estamos vivos, em alguns momentos encarnados, como agora, em outros desencarnados, mas sempre vivos. A lei do progresso, que progredimos durante as várias encarnações, mas que essa é tão importante quanto tantas as outras que já foram, e como aquelas que ainda virão, as centenas, milhares que virão, que nos fez entender o Espiritismo, que as dificuldades e obstáculos que são colocados em nosso caminho são oportunidades dadas por Deus para o nosso desenvolvimento e não castigo. Porque a vida não começou quando nascemos e não vai terminar quando morrermos. Porque já tivemos milhares de outras e vamos ter infinitas, porque somos espíritos eternos. E quanto mais nós trabalhamos a nossa reforma íntima, quanto mais nós trabalhamos as possibilidades de desenvolvimento, mais nós crescemos. Nos tornamos pessoas melhores, mais amorosas, mais indulgentes, mais empáticas. E a partir daí, começamos a viver a lei do amor. A viver conforme Jesus. Não apenas conhecer os seus ensinamentos, mas vivê-los, colocá-los em prática. E isso é o que a gente vai fazer nos próximos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu espero todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, como fazemos todas as quartas, o nosso Evangelho no Lar, quando abordaremos o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira para recomeçarmos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até quarta e fiquem com Deus.